E aí, vamos entender então, a partir de agora, quais são os mitos e verdades sobre o consumo do ar-condicionado? Bora! Roda a vinheta! E hoje no showroom da Dias a gente tem o prazer de receber este belo engenheiro, este grande engenheiro, Bruno Noda. Noda ou Noda, hein, Brunão? Pode ser Noda ou Noda, mas normalmente no japonês, na língua japonesa, é Noda. É Noda, não tem acentuação, não é tem isso? acentuação. Tá bom, exato. mas vamos voltar para o nosso assunto que é ar-condicionado. Pois não vamos é. falar de línguas hoje, certo? Exato, porque é o que eu conheço um pouco mais, né? Brunão, você veio da Hitachi, aliás, eu queria agradecer a Hitachi por ter cedido o espaço do Bruno, o tempo dele, para que viesse aqui no nosso showroom, para a gente aprender muito mais sobre ar-condicionado e consumo de ar-condicionado. Mas, por favor, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Tá, joia. Bom, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a audiência de vocês, agradecer a Dias aí pela oportunidade. Sou Bruno Noda, trabalhei na área há cerca de 23 anos. Conheço aí um pouco aí sobre questão de ar-condicionado. Vou falar um pouco sobre esses mitos e verdades aí sobre o consumo de ar-condicionado. Vamos lá. Eu já tenho uma pergunta aqui. Aliás, você pode mandar suas perguntas aí pelos nossos canais de comunicação, pelo telefone, pelo YouTube, por diversos canais aí para você sanar sua dúvida, tá bom? Eu já tenho uma dúvida aqui de um cliente nosso que ele mandou o seguinte: ele quer saber se o tamanho do ar-condicionado influencia diretamente no consumo de energia. Bom, vamos lá. Via de regra, sim, tá? Então, obviamente que eu tenho hoje equipamentos que são inverter e os equipamentos convencionais. Na sua grande maioria, na sua vasta aplicação, o inverter ele pode consumir menos do que comparado a um equipamento convencional, Certo. tá? Então, ou seja, mas se eu comparar equipamentos inverter com inverter de maior capacidade de mesma tecnologia, ele vai consumir mais. Sim. Pode acontecer de eu ter, às vezes, um equipamento, exemplo, de 18.000 BTUs, convencional, dependendo da sua aplicação, eu vou ter um equipamento, muitas vezes, um inverter de 24.000, que pode, de maior capacidade, consumindo menos. Sim. Só que isso cabe muito à aplicação do produto, né? Então isso é o principal... A principal questão é a aplicação do produto. Perfeito. Agora, vamos falar sobre mito ou verdade. Trocar o filtro do ar-condicionado regularmente melhora a eficiência energética? Com certeza. Porque, na verdade, essa peça que a gente chama de evaporador, a unidade interna, ou a unidade externa, que a gente chama de condensador, nada mais é do que um trocador de calor. Como já diz o nome, eu preciso ter a troca de calor. E o filtro, ele vai, ele preserva, né, essa superfície. Entretanto, também ele, quando estiver sujo, ele dificulta a troca de calor. Ou seja, eu tenho vamos dizer assim, que o equipamento trabalha um pouco mais forçado. Ou seja, tem que fazer a troca, manutenção a preventiva, limpeza, né? Perfeito. Deixar o ar-condicionado ligado constantemente prolonga a vida útil dele, não? Não acredito nisso, porque vamos dizer assim, um equipamento que eu utilizo em ambientes comerciais que funcionam das 8 às 18 vai ter uma vida útil menor do que um equipamento que funciona ali numa residência. De novo, a aplicação é importante. Então, às vezes acontece, eu tenho um equipamento super dimensionado. Consegui uma boa oportunidade, consegui um equipamento 24.000 para pôr no meu quarto. Então ele vai funcionar, ele vai chegar na temperatura muito rápido e vai ficar ligando e desligando. Aí sim, então assim, por exemplo, se eu tiver um equipamento 9.000, ele vai funcionar, um equipamento 9.000 que seja adequado àquele ambiente, ele vai funcionar por mais tempo e ele vai economizar mais. Então são aplicações, né, que vão fazer a grande diferença nessa pergunta. Você como engenheiro, esse liga-desliga dos compressores convencionais, isso acarreta na vida útil dele? Sim, na verdade assim, não só na vida útil, também como no consumo, né? Então imagina, a gente está sentado sobre um sofá.
Então, para a gente tirar esse sofá da inércia, a gente tem muita força para fazer. Uma vez que eu empurro ele, depois eu consigo continuar empurrando, certo? Ou seja, para o compressor é a mesma coisa. Para ele sair dessa inércia, eu tenho... muita carga, né? É muita carga para tirar ele da inércia. Gasta mais energia. Desgasta mais as peças internas. Por exemplo, um equipamento inverter, ele vai partir de modo devagar, né? Ele vai começar ali de, vamos dizer assim, uma oscilação de 0 a 100, vamos dizer assim. Então ele consegue ir pouco a pouco, entendeu? Perfeito. Já está no embalo. Já. Aí é só pôr um pouquinho de potência. Só um pouquinho mais. Legal. Tem um mito ou verdade aqui, mas essa pergunta já foi respondida na sua segunda pergunta, na sua segunda resposta, melhor dizendo. Ar-condicionado mais potente é sempre mais eficiente em termos de consumo energético? É o que eu sempre comentei, né? É o que você falou na porque segunda. Assim, até parece, né, que eu sempre vou falar o depende, porque de fato depende. Então, apesar de ser uma ciência exata, a engenharia, né, mas eu adequar o equipamento para o que eu preciso é o mais adequado. Igual eu sempre comento a questão de carro, né? Qual carro mais econômico? Um carro híbrido, por exemplo. Só que de repente eu sou um mecânico de ar-condicionado, né? Se eu for ver a questão de consumo, eu vou querer um híbrido. Só que se eu for ver qual produto melhor se aplica para a minha realidade, é uma Fiorino, por exemplo. Perfeito, bem distante. Bem distante. Então cada um tem que ver, né, o que é Exato. melhor. O uso contínuo do ar-condicionado pode causar ou agravar a alergia? A Marta pergunta porque ela tem rinite. Ela mandou essa pergunta no nosso canal. Marta, é importante salientar a importância da manutenção do seu produto. Então a gente tem ambientes que são bastante caóticos, né? Por exemplo, hospital, que todo esse ambiente é climatizado. Mas qual a grande diferença? É que existe lei que vai fazer com que o hospital tenha as manutenções que devem ser feitas, que é o tal do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Então, todo ambiente comercial deve ter o PMOC. Obviamente, talvez na sua casa você não tenha, mas você deve fazer sim a manutenção preventiva, sim, no seu equipamento. Perfeito. A limpeza do ar-condicionado pode influenciar na qualidade do ar interno? Totalmente. Com certeza. Né? Tá? Por exemplo, tem um equipamento Hitachi hoje, a gente tem 5 níveis de filtragem, então tem um filtro HD, tem mais 4 bancos de filtro, tem um ionizador, então, ou seja, o ionizador, para quem não conhece, é aquele que ajuda a eliminar bactérias, vírus e também odores. Sim. Então, sim, o equipamento Air Home 600 ele tem todos esses recursos já. Toda essa tecnologia embutida no produto. Qual é a função da recirculação de ar no sistema de ar-condicionado? Eu acredito que a pergunta seja sobre renovação de ar. É porque recirculação já é a função do ar. É a ar, função, né? Uhum. Então ele vai recircular, então ele vai passar ali pelo retorno e vai devolver ali para o ambiente. Perfeito. Tá? A renovação de ar é a garantia que eu tenho para que eu tenha essa, como já diz o nome, é a renovação de ar para que o ar não fique viciado. Então, por exemplo, para ambientes comerciais eu tenho força de lei que obrigue todo o ambiente comercial que tenha essa renovação. Mas na minha casa existe força de lei para isso? Não. Existe força de vontade. Exato. Né? Então é importante você, na sua casa, sempre estar fazendo abertura e fechamento ali da janela, eventualmente, sempre fazer a troca. Talvez porque é bem comum numa casa você ter janelas, né? Sim. Já em ambientes comerciais existem prédios hoje que não tem nem a janela, né? Ele é todo envidraçado e toda a renovação é feita por ventilação mecânica. Sim, perfeito. Por que tem que renovar o ar? Explica ao pessoal. Porque o que acontece? O CO2 em grande quantidade, ele vai te causar até asfixia, por exemplo. Isso é um ponto. Sem contar, além disso, a questão de qualidade do ar. Perfeito. Que rendimento baixo, você fica sonolento. Sim, e sem contar a questão de propagação de doenças. Então, assim, se eu tenho um ambiente muito fechado, é importante para que eu tenha essa renovação. Perfeito. E alguns aparelhos têm alguma tecnologia para melhorar isso daí? Tem. A própria Hitachi, como você mesmo disse, tem algumas coisas. Sim, por exemplo, eu tenho um ionizador que ajuda a combater vírus e bactérias, só que a renovação ela é inerente a isso. Não tem jeito. Né? Eu tenho que fazer. Tem que fazer, perfeito. Configurar o termostato para a temperatura mais baixa esfria rapidamente o ambiente? Não. É questão de tempo, mas eu não vou atrapalhar a sua função hoje. Esse é o maior mito, né? Que existe, que as pessoas têm aquela interpretação de que se eu colocar
o equipamento ali, o set point, o termostato no mínimo, ele vai gelar mais rápido. Na verdade, não é isso. Ele vai levar o mesmo tempo, por exemplo, para chegar na temperatura de conforto de 23, 24 graus. Ele vai levar o mesmo tempo para chegar nessa temperatura, eu colocando a 24 ou a 17. Sim. A única diferença é que eu aumento a distância para desligar. Então o que acontece muito? Eu comprei o equipamento inverter, mas sempre deixo ele no 17, nossa, a conta de luz não mudou nada. Obviamente, porque você... está trabalhando o tempo Porque está trabalhando, vamos dizer assim, muitas vezes sem ter o limite de parar, né? Porque dificilmente, dependendo do ambiente, ele vai chegar nessa temperatura. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui da Sueli. Ela quer saber se pode usar cortinas e persianas no ar-condicionado. Pode ou não? Na frente do ar-condicionado, obviamente Nem não. em cima, não pode. A gente não pode bloquear tanto a parte de cima quanto a parte frontal. Onde... Sim. Então, assim, eu tenho que propiciar a troca de calor. Então, assim, se eu estiver interrompendo, é como se eu criasse um ambiente entre a cortina e o ar-condicionado. O que vai acontecer é que o ar-condicionado vai jogar o ar na cortina e ele vai retornar e vai desligar o equipamento. Perfeito. Dentro de armário também não pode. Também não pode. Dentro de guarda-roupa não pode. Então não me venha com invenções. Existem soluções hoje, por exemplo, em tecnologias como, por exemplo, um VRF, existem equipamentos dutados, né, que são equipamentos que ficam entre o forro e eu vou dutar esse ar e aí ele vai sair, né, ali em locais sem a presença do equipamento. Perfeito. O ar-condicionado inverter é mesmo mais eficiente em termos de consumo de energia ou isso é apenas um mito? Não é mito. Eu já digo que não é mito. O que eu sempre comento, né, existe a questão da aplicação do produto. Então, por exemplo, vou citar casos em que muitas vezes o inverter ele não vai ser tão melhor ou melhor nesse caso. Por exemplo, eu tenho uma igreja e um salão de festa. São ambientes em que eu tenho curto espaço de tempo, então as pessoas vão até o local, permanecem lá de 2 horas, por exemplo, numa igreja, a 5, 6 horas num buffet, em que eu tenho aquela quantidade de pessoas e carga térmica por um curto espaço de tempo. O inverter, ele não vai conseguir chegar naquela curva que todo mundo comenta de rotação de 40% do compressor. Ele vai estar funcionando a 100% igual funcionaria um equipamento convencional. Agora, se eu pensar em ambientes residenciais, aí sim eu tenho uma grande vantagem em utilizar o inverter. Por isso que eu digo para você, é sempre importante você consultar um técnico especializado. Se você tem dúvidas, a gente pode te indicar alguns técnicos aqui na Adias e você vai resolver todo o seu problema. Mas, Bruno, quando a gente tem um técnico que visita, no caso, essa situação que você falou das igrejas, dos buffets, ele vai dimensionar da melhor forma correta para se ter o menor consumo de energia, correto? Exato. Na verdade, eu sempre comento sobre a questão de custo-benefício. Então, por exemplo, a Hitachi fornece hoje produtos piso-teto e cassete, são esses 2 produtos que estão aqui, que são convencionais. Sim. Equipamentos projetados para grandes ambientes. Ambientes esses, como eu mencionei, dependendo do perfil que eu tenho de cliente, vai ser melhor utilizar o convencional do que o inverter. Agora, então, quer dizer que nem sempre, desculpa te cortar, mas nem sempre o inverter é o melhor? Aí eu tenho que ver o custo-benefício. Ah, entendi. Por isso que eu sempre comento, eu sempre gosto de mencionar carro. Então, por exemplo, se a pessoa compra um carro híbrido para fazer uma rota Sorocaba-São Paulo todos os dias, muitas vezes o híbrido não vai ser tão vantajoso, porque o híbrido vai funcionar lá com motor elétrico, sei lá, até 50, 60 por hora. E se eu pegar ali uma estrada todo dia andando a 120 por hora, o elétrico não funciona. Ele não vai funcionar, entendeu? Perfeito. Cada caso, um caso, correto? Exato. Legal. Como a manutenção regular pode influenciar no consumo de energia do ar-condicionado? A manutenção é como seria no carro. Gosto de mencionar bastante porque o carro é algo bem comum, né, aqui para as pessoas. Então, assim, se eu tenho um desgaste ali, então o ar-condicionado ele tem um desgaste. Eu sempre comento assim, as pessoas elas interpretam hoje o ar-condicionado como eletrodoméstico, mas ele não é. Por que ele não é? Por exemplo, o ar-condicionado eu pago para instalar, eu pago também para desinstalar. Perfeito. Então, ou seja, a opção de escolher uma marca boa
vai ser ideal para que você perpetue com o seu produto há muito tempo. E a manutenção, ela é inclusa também, seja o equipamento mais caro ou mais barato. Só que qual a diferença? Talvez o equipamento de mais qualidade, né, seria essa a melhor colocação, ele vai te dar menos manutenção. Então, por exemplo, pega um equipamento Hitachi, você vai lá e tem que fazer as manutenções que eu tenho que fazer, de revisão, né, porque existe um desgaste, né, seja de limpeza de filtro no mínimo, como também a higienização completa do produto. Então, assim, vamos dizer assim, uma vez a cada 2 meses, por exemplo, num ambiente residencial, a limpeza do filtro, dependendo do uso. A lavagem do produto uma vez por ano, a cada 2 anos. Muito depende. Ah, mas como assim tudo depende? Depende do ambiente em que ele está exposto. Perfeito, tá num lugar que tem muita poeira, então tem que muita poeira. Por exemplo, uma pessoa que tem a casa, ele tem um equipamento em São Paulo. Ele tem um apartamento na praia, mas eu só vou na praia uma vez por mês. Só que o equipamento está exposto a todos os intempéries do tempo que tem a praia. Perfeito. Eu acho que as perguntas já foram bem respondidas, né, Brunão? Eu acho que sim. Eu acho que a gente já sanou as dúvidas de quem está aí perdido, se vai ou se não vai, para qual caminho vai, certo? Mitos e verdades, então, ó, resolvido, certo? Certo. Brunão, bom, suas finalizações, por favor. De bola. Quero agradecer aí a audiência. Lembrando, pessoal, sempre procure profissionais para que possam colocar o equipamento adequado, né, ali no seu ambiente, para que você eventualmente não corra o risco de colocar um equipamento errado na sua residência ou no seu comércio. Perfeito. Queria aproveitar também, agradecer a Hitachi por ter cedido o teu espaço, o teu tempo para estar aqui com a gente no nosso showroom respondendo essas questões. Tá joia, muito obrigado. Obrigado. Então, ó, o que você faz? Você aproveita, curte, vai lá no sininho, deixa o sininho para você receber as nossas notificações e faz o seguinte, compartilhe o nosso vídeo para que a gente cresça a nossa comunidade e ajude muito mais pessoas a terem as questões resolvidas aí, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.